Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Desnecessário dizer da grande importância da nossa reunião de Assembleia Geral com os sócios efetivos. Não apenas poderão estar aqui presencialmente, como onde estejam, participarem da nossa reunião de altíssima importância através da internet. Essa reunião vai definir algumas alterações estatutárias e é natural que os sócios efetivos da instituição estejam informados, opinem, participem, porque nós somos um conglomerado de pessoas que trabalhamos pela ordem, pelo progresso da instituição. E o sócio efetivo, esse que é membro da instituição, tem como primário dever participar das reuniões que são uma vez por ano. Portanto, não sobrecarrega a ninguém. E agora, através do recurso da internet, onde quer que nós estejamos, poderemos participar. Assim, reafirmamos o convite do nosso presidente e convidamos os sócios efetivos a que participem. Ideal seria que estivéssemos presentes para o diálogo, mas, através da internet, podemos naturalmente eliminar qualquer impossibilidade, aonde quer que estejamos. Muito obrigado. Na segunda metade do século passado, distinguiu-se nos Estados Unidos da América um psiquiatra que fazia anos aplicava em Nova York um método de terapia para doentes mentais. O Dr. Cal Weickland era notável psiquiatra e pertencia à escola freudiana. Era materialista, tinha os princípios baseados nas doutrinas ancestrais da medicina e, fazendo uma análise dos grandes distúrbios mentais da humanidade, principalmente a esquizofrenia, a histeria e outros equivalentes, se tornara eminentemente conhecido. O Dr. Weickland era casado, mantinha uma vida familiar em alto nível. A sua esposa funcionava como sua secretária. Ficava na sala de entrada, selecionando pacientes, enquanto ele atendia na sala contígua. Certa feita, uma paciente estava conversando com ele quando a sua esposa entrou na sua parte reservada, visivelmente perturbada. Ele teve um choque, porque se tratava de uma dama serena, muito digna, e se apresentava num estado psicológico profundamente perturbador. Estranhando aquela invasão, já que a consulta era sempre particular, e a maneira como se apresentava, ele procurou chamá-la a atenção discretamente. Somente que, no momento em que chamava a atenção, ela falou qualquer coisa, e ele surpreendeu-se, porque a voz não era a sua voz habitual. E naquele momento de exaltação da personalidade, que ele mais tarde denominaria um surto
esquizoide, ela disse coisas estranhas, que estava acompanhando aquela senhora, a qual odiava terrivelmente. E não adiantava qualquer terapêutica que ele aplicasse. Ainda não havia os barbitúricos, que apareceram a partir dos anos 50. Porquanto ela, a entidade que falava através de sua esposa, faria que os remédios não tivessem o efeito desejado. Ele foi colhido de surpresa muito maior, porque não entendeu a razão pela qual a sua esposa, uma pessoa serena e normal, tomara aquela atitude. Após um ligeiro debate, a esposa, ainda visivelmente aturdida, voltou à sua sala e continuou o atendimento comum. Ele, então, atendeu a paciente conforme os métodos terapêuticos convencionais. Ao terminar, ele chamou a esposa e perguntou-lhe por que ela se levantara do seu trabalho e fora interromper a consulta. Ela respondeu que não saíra em absoluto da sua sala. Devia ter qualquer engano. Ela estava atendendo, continuou atendendo, estava atendendo. Não lembrava absolutamente dessa ocorrência. E ele percebeu que deveria tratar-se de um transtorno esquizofrênico profundo, porque se deu na área do inconsciente. A partir daí, periodicamente, depois que entrava um paciente, ela saía do seu lugar e, antes de a consulta ser feita, ela se dirigia ao médico, seu marido, de uma forma inesperada, agressiva, utilizando palavras de significado vulgar, produzindo ameaças e, muitas vezes, agredindo-se através de golpes na parede, de murros nela mesma, e subitamente voltava ao normal e retornava à sala. O grande momento foi quando aconteceu em Chicago um homicídio que ficou muito famoso. Esse assassinato se tratava de um gerente de banco de New York que, estando em visita à cidade de Chicago, caminhando pela rua tranquilamente, de repente, alguém que ia à sua frente voltou-se para trás e deu-lhe 3 tiros, matando-o em plena cidade. Foi preso, instaurado o inquérito, e durante o julgamento que ele foi assistir, o homem que houvera cometido o assassinato explicava não saber por que havia tomado aquele gesto. Ele não conhecia o falecido, jamais fora agressivo, mas naquele dia, desde cedo, ele procurou conseguir um porte de arma de fogo e saiu pela rua. E, de repente, ele sentiu uma mudança brusca na personalidade e cometeu o assassinato. Foi condenado, naturalmente. Mas, chegando à casa, o Dr. Weichland conversou com a esposa de que a esquizofrenia estava apresentando características muito singulares. Na história dos fenômenos psiquiátricos, jamais houvera acontecido algo semelhante. Então, ele dirá mais tarde que ela empalideceu muito e então começou a falar. Aquele que está na cadeia não foi quem o matou. Quem o matou fui eu. E contou uma história verdadeiramente absurda. Ele ficou estranhando a situação. Então resolveu conversar com o juiz da Suprema Corte, que era muito seu amigo, e narrou a ocorrência. O juiz ficou impressionado, porque aquilo
que a esposa havia narrado foi exatamente o que narrou aquele homem. Ele não sabia de nada, mas sentia que tinha que matar aquele indivíduo, foi tomado de um ódio na rua, voltou-se para trás e matou. E não tinha como explicar. E o juiz, ao condená-lo, havia feito uma crise de consciência, porque, fazendo o histórico, não havia nenhuma razão para aqueles dois indivíduos encontrarem-se por primeira vez, e isto terminado uma verdadeira tragédia. Na sucessão dos anos, ela começou a entrar em transe, perfeitamente lúcida, em vários momentos, e lentamente ela passou a explicar que a morte não destruía a vida, que a morte é apenas um veículo que transfere de um estado vibratório para outro o ser. E dizia mais ainda, em termos científicos, a psique não morre. Quando morre o corpo, a psique viaja em busca de um outro corpo, no qual encarna e passa a viver. Ele achou muito curioso, e as explicações que eram dadas através da esposa convenceram-no plenamente a respeito da imortalidade da alma, da comunicabilidade do espírito, da reencarnação. E por volta dos anos 40, ele escreveu um livro, ao qual deu o título 30 anos entre os mortos, e narra, nesse livro, algumas das experiências mais interessantes jamais defrontada por um psiquiatra da América a respeito da imortalidade da alma. Desnecessário dizer que Dr. Weichland estudou, então, a metapsíquica humana, que era a ciência que se comparava à psiquiatria, e nesse ínterim ele começou a estudar a parapsicologia. A parapsicologia é um ramo da psicologia aplicada, que objetiva estudar fenômenos mentais e intelectuais. Ela foi criada por volta de 1932, em uma universidade dos Estados Unidos. Porém, tudo isso começou da parapsicologia no ano de 1926, quando um emérito psicólogo reuniu 600 psiquiatras e psicólogos em um seminário, fazendo-lhes 3 perguntas. Primeiro, quem já teve qualquer fenômeno paranormal, além do cérebro? Segundo, quem conhece alguém que já teve fenômeno paranormal? Terceiro, quem conhece alguém da sua família que teve um fenômeno estranho e não explicável pela medicina? Essa conferência abalou as doutrinas psicológicas do mundo, porque se tratava de um tema muito sério. Mais sério, porém, foram as respostas. Eram 600 convidados. 80% já havia tido experiências inexplicáveis, sonhos, premonições, recados do além, notícias de pré-cognição, quer dizer, de adivinhação, de retrocognição, falando do passado. E os demais assinalavam que na sua família havia fatos tais e quais. Então, um casal de psicólogos norte-americano da Universidade Duke estava presente e resolveu estudar se a mente humana é capaz de mascarar e apresentar esses fenômenos absurdos. Aí surgia uma doutrina nova
na Universidade Duke. Eu visitei o edifício onde o senhor e a doutora Duke começaram as experiências. Foi criada uma técnica utilizando de um baralho de 5 símbolos: círculo, cruz, ondas, quadrado e etc. O objetivo era baralhar essas 25 cartas. Cada símbolo tinha 5 cartas. Baralhava e colocava um sujeito, uma pessoa qualquer, para ver se a telepatia era possível. Então, eu pegava o baralho, misturava, tirava uma carta e mentalmente transmitia: cruz, cruz. E o paciente dizia: ondas, assinalava-se um erro. Quadrado, assinalava-se. Mas outros diziam: ondas. E a técnica de averiguação era muito fácil. Quem conseguisse 5 acertos era pessoa normal. Quem não conseguisse acerto nenhum era pessoa pouco normal. Quem conseguisse de 5 a 10 tinha uma sensibilidade parapsíquica. Quem lograsse de 10 a 15 acertos era portador de uma faculdade psicovisual. Mais 20, ninguém. Então, isso se tornou um período maravilhoso dos anos 50. As cartas foram criadas por um psicólogo alemão de nome Zener. Eu tenho o baralho Zener, as 25 cartas que eu adquiri do Instituto para a Psicologia Americano. Então, os doutores acharam aquilo curiosíssimo e resolveram complicar, porque apresentavam uma carta e a pessoa dizia a carta anterior. Por exemplo, a carta anterior foi cruz, a atual seria quadrado. Na hora que ele olhava e transmitia quadrado, quadrado, a pessoa dizia cruz, ia olhar que foi a carta anterior. Então eles descobriram que a mente pode tomar conhecimento de coisas que aconteceram. Pré-cognição, intuição, percepção do futuro, profetismo. Como também ao revés. Apresentava a carta cruz e a pessoa dizia círculo, era a próxima. Então, a mente podia apresentar fatos do futuro, profetismo, pré-cognição. Eles ficaram impressionadíssimos. E o doutor Zener, da Alemanha, chegou a realizar, com um jovem inglês, cerca de 1.510 experiências. 1.510 experiências de telepatia. Em 1938, o casal do Duke, da Universidade Duke, declarou que a telepatia é um fato científico. A mente é capaz de prever o futuro, como também é capaz de conhecer o passado. Mas então eles notaram uma outra peculiaridade. Notaram, por exemplo, a sensibilidade das plantas, que eu já falei aqui. As plantas sentiram fogo, ovos com aura, tendo pintos ali para nascer, e os chamados ovos que não foram fabricados por galos, trazendo a morte dentro da sua seiva. Então, a parapsicologia começou a ser divulgada e escrita nos anos 40 a 70. Era fantástico. Milhares de obras no mundo inteiro. Porque se percebeu que naquelas experiências o casal continuou aprofundando pesquisas e evitando qualquer possibilidade de fraude. Por exemplo, eles achavam que quando pegavam o baralho, impregnavam
e que aquilo que a pessoa percebia não era a carta, era o chamado fenômeno de pregnância. Eles, então, colocavam o baralho novo, virgem, dentro de uma caixa e retiravam a carta através de uma pinça para não ter contato humano. Colocaram dentro de caixa de chumbo, porque o chumbo impediria, inclusive, a transmissão do pensamento. Em 1942, o casal declarou enfaticamente que a mente é capaz não só de prever o futuro, de conhecer o ontem, como demonstrar uma possibilidade da vida além da vida. Por volta do ano 50, esse casal escreveu uma obra extraordinária, provando cientificamente em laboratório que a imortalidade da alma era um fato, a reencarnação era uma filosofia desejável, a parapsicologia se tornou fundamental. Apareceram as fotografias Kirlia, isto é, se eu sou aleijado deste braço e faz a fotografia, sai a mão, que não existe, que a medicina chama a impressão que está no cérebro, mas sai, pega uma folha, corta, fotografa, sai a folha inteira, a parte maciça e aquela parte vibratória em colorido. No Brasil, o engenheiro Hernani Guimarães Andrade montou um instituto de pesquisas parapsicológicas e psicofísicas em São Paulo. Depois transferiu-se para Bauru e começou a investigar a vida antes da vida, através de crianças que se lembravam de haver vivido antes. Era curioso que um indiano, Banerjee, havia apresentado um livro contando a história de 15 crianças que se lembravam de ter havido antes. E equipes científicas provaram que aquelas pessoas realmente existiram. Para ser rápido, porque é um tema quase infinito. Por exemplo, numa cidade, em Quetara, uma menina de repente virou e disse: "Você não é minha mãe." A mãe achou aquilo coisa de criança. "Você não é meu pai." Estava com 4 anos. "Meus pais nasceram na cidade tal, na Índia. E eu não sei porque estou aqui. E ainda me lembro como foi que morri. Nós estávamos brincando e resolvemos tomar um banho no rio. Mas o rio tem umas cataratas. E eu subi numa pedra para pular, escorreguei, bati a cabeça e morri. Meu nome era fulana de tal." Aquilo pegou de surpresa os pais. E o assunto foi comentado em loco. Depois surgiram outros casos. E o Dr. Ramendra Nath Banerjee resolveu investigar. E investigou, pegando a menina de 4 anos, seus pais, que nunca haviam saído daquela cidade, e foram até aquela cidade na Índia a que ela se referia. Perguntaram se ela lembrava da casa em que nasceu. Claro, eu me lembro de minha mãe, me lembro de meu pai, de meus irmãos. E foi à casa de uma menina que, aos 12 anos de idade, tomando banho no rio ali da cidade, fora vítima de um escorregão, bateu a cabeça nas pedras e morreu. Então a família não teve dúvida de que aquela criança era a alma da sua filha, que estava reencarnada no outro país. Ficou muito célebre o caso também de uma outra menina de 8 anos. Até a revista Reformador fez uma propaganda enorme nos anos 50. Então, o Dr. Banerjee escreveu um livro, 15 casos que sugerem a reencarnação. Veio para os Estados Unidos. O livro foi publicado. E na Universidade da Virgínia, ele manteve contato com um psicólogo
que estava interessado em descobrir crianças que eram portadoras de genialidade. Uma criança de 10 meses falar o idioma corretamente, fazer cálculos matemáticos, tocar piano, tocar ópera. As crianças gênio descobriram por que elas eram gênio. Como é que elas podiam saber coisa que nessa idade era impossível saber? Crianças que nasceram lá muito humilde, falarem da grandeza da família na qual viveu anteriormente. Então, a parapsicologia se tornou insuficiente como ciência para explicar esse fenômeno. O que fizeram os cientistas? Criaram uma outra doutrina, psicobiofísica, porque eles perceberam que esse fenômeno atingia o corpo. Portanto, era psicobiofísico. E nasceu a psicobiofísica, que viveu os anos 70, mais ou menos. Mas os fenômenos eram de tal ordem que a psicobiofísica não tinha um campo científico para explicar todos. Aí nasceu uma outra ciência. Esse introito longo para mostrar que aquilo que eu vou falar não é baboseira, imaginação, não é uma criação ridícula. São fatos apoiados pela ciência. Então, o Dr. Carl Weickland tornou-se um pioneiro nos tempos modernos, porque o espiritismo na América data de 1848. E em 1850, o juiz Edmonds, que era o juiz principal do Fórum de Nova York, descobriu que a sua filha, de nome Laura, também tinha essas coisas. Ele recebeu um visitante que chegou de Paris, mas era um grego, não falava o inglês, falava francês, e o juiz Edmonds se comunicou com ele em inglês, e Laura, sua filha, estava na sala, não entendia nada. Uma menina de 12 anos, de repente, ela levantou-se, apertou a mão da visita e começou a falar com ele em grego. E o homem surpreendeu e disse ao juiz Edmonds: mas eu estou impressionado com a cultura da sua filha. Como fala o grego com perfeição, o grego antigo. E o juiz disse: mas surpreso estou eu, porque ela nunca falou bem o inglês, quanto mais o grego. Mais tarde, o juiz sofre a dor da desencarnação de um filho. E através da menina Laura, o filho volta do além e narra sua vida além da morte. Então o juiz Edmonds, uma das maiores personalidades jurídicas americanas do século, torna-se espírita. Daí os fenômenos espíritas na América datam desse período. A ciência tentou descobrir ciências parapsicológicas para explicar tudo como sendo fenômenos da mente lúcida, do subconsciente, a memória próxima, e do inconsciente profundo, o inconsciente individual, o inconsciente coletivo. Esses fatos todos estariam no inconsciente das criaturas humanas. É a tese freudiana. Mas os fenômenos eram surpreendentes. Por exemplo, o pai da anatomia criminalista, César Lombroso, italiano, ouvia muito falar de uma jovem napolitana que adorava um pouco de vinho, um pouquinho mais, e ela produzia coisas estranhas. Ela estava aqui e esse copo levantava e ia para lá. Ninguém sabia o que era, nem ela tampouco. E quanto mais tomada, mais o fenômeno acontecia. Nem dava para ser fraude, porque ela estava bêbada.
Imagina uma pessoa bêbada fazer uma farsa. Então, César Lombroso, que era o pai desse processo de anatomia patológica, ele criou uma teoria. Se conhece o doente mental pelo cérebro, pelo crânio, o crânio chanfrado, isto é, pessoas que não têm a cabeça direitinha, a parte posterior é como se foi cortada. Daí se dizia cabeça lombrosiana. Era uma maneira delicada de dizer que o cara era anormal. Graças a Deus a minha é bem redondinha. Muito bem. E ele ficou surpreso. Escrevendo aos seus amigos de Paris, eles recomendaram que Lombroso fosse visitar essa moça, chamada Eusápia Palladino. A moça era muito modesta e assim um pouquinho vulgar. Ele foi à sua casa em Nápoles, a cidade do sol, às 10 horas da manhã, e foi recebido por ela na sala de visitas. Antigamente as casas tinham a sala de visita, uma sala que se entrava e uma fechada, para quando chegava a visita, abrir a sala, conversar. Coisa do passado, que eu não alcancei. Muito bem. Então, ela o levou à sala de visita, trancou a porta e depois não, porque ela se tornou profissional. Ela fazia essas coisas e ganhava dinheiro como qualquer personagem de circo. Ele então lhe disse, vou repetir o diálogo. Senhorinha, eu venho aqui porque eu ouvi dizer que a senhoria é capaz de mover um objeto, este vaso, daqui para ali, sem contato humano. Ela sorriu e disse, sou capaz. Mas para o senhor, eu vou fazer uma coisa diferente. Reclinou na cadeira e, através dos orifícios naturais da face, começou a sair um vapor na tonalidade cinza. A ciência chama ectoplasma. É a terceira parte da célula. A célula é constituída de 3 elementos. E o ectoplasma, ectofora, a parte exterior, dilui-se em vapor que se condensa no oxigênio. E então ele ficou espantado de ver do nariz saindo dela aquela fumaça. E daí a pouco, mais ainda, quando aquela fumaça compôs uma senhora de 1,5 metros, mais ou menos, de altura, com um chale no ombro, que se aproximou dele e disse, Cesare, filho mio, e começou a falar com ele no dialeto, não italiano, nem o dialeto de Nápoles. Ele foi tomado e disse, mama, é você, mama? Sim, meu filho. Esse homem narra esse fenômeno científico e mais tarde, quando se tornou espírita, ele escreveu esta frase que eu memorizei. Os fenômenos paranormais são tão graves e sérios que, a princípio, eu e os meus amigos sábios ridicularizávamos as pessoas que acreditavam nessas coisas. Pasmem, eu também agora acredito. Eles são reais. Ele se tornou espírita, militante, e a sua tese lombrosiana entrou em decadência. Hoje não é mais aceita. Mas para dar uma ideia de como esses fenômenos eram investigados, pois bem, as materializações de Eusápia Palladino, extraordinárias. Mas nesse ínterim, a doutrina espírita já teria sido apresentada por Kardec desde há 100 anos, 18 de abril de 1857, como nós falamos aqui na quinta-feira passada. Estávamos nesta questão quando o Dr. Carl Weickland deu testemunho como cientista da validade do espiritismo, da parapsicologia, da psicobiofísica, da psicotrônica, porque nesse tempo descobriu-se a eletrônica, e ela foi trazida para a pesquisa, para poder contar aos senhores uma coisa muito interessante. Quando Allan Kardec
estava escrevendo o livro dos Espíritos, ele perguntou aos Espíritos: interferem os Espíritos em nossas vidas? E eles responderam: mais do que imaginais, a ponto de que são eles que vos conduzem. Quando eu li isto, eu fiquei assoberbado, digo, mas é ilógico. Então nós somos marionetes? Se são eles que nos conduzem, somos marionetes. Mas era minha ignorância. Eles interferem de acordo com nossa vida mental. Se eu penso no bem, eu atraio espíritos bons que me inspiram. Se eu penso no mal, atraio espíritos a mim equivalentes, que conivem e convivem comigo. Aquele homicídio era de dois inimigos. O do além não perdoou o que morava em Nova York e foi assassinado em Chicago, porque tinha uma vida irregular, dissoluta. E mais tarde se constatou, inclusive em Aracaju, um fato de assassinato por espírito. O fato. Ia buscar água na fonte da sua propriedade. Um homem rural. E trazia água num pote de barro à cabeça. Certo dia, quando ele subia a ladeira do poço para casa, alguém disparou um tiro e o matou. Cidade pequena, logo descobriram quem era o criminoso. E o criminoso não negava. Ele foi e disse, em pleno tribunal: em verdade, o que mais me fez rir não foi a queda dele, foi a queda do pote. Quando o pote caiu em cima dele, porque ele caiu e o pote arrebentou. E então, enquanto eu estava no tribunal, o espírito assassino incorporou no homem e explicou por que o matou. Ora, era uma rixa daquele tempo que no Nordeste havia família contra família. Era muito comum na Paraíba, Alagoas, até hoje ainda há alguns resquícios no Ceará, e também aqui em todo o Nordeste. Foi provado que aquele homem não era o assassino. Ele foi conduzido ao assassinato pelo espírito e foi absolvido. Isso em Aracaju, no século passado, há muitos anos. Pois bem, então, eu comecei a notar em mim mesmo que quando eu estava alegre, espíritos gentis estavam comigo, eu via. Havia um índiozinho, tupi-guarani, chamado Jaguaraçu, que me acompanhava. E como eu era o irmão mais novo e meu mais próximo, tinha 5 anos mais do que eu brincava sozinho. E me admirava, nossa casa tinha quintal grande, tinha muitas árvores, brincava de correr, de trepar nas mangueiras, e eu disputava com o Jaguaraçu. Quando eu chegava, ele já estava lá. E eu não entendia, para mim era um índio de verdade. Até o dia, quando ele completou 12 anos, que ele me disse: olha, Di, eu agora não vou mais ficar com você, porque eu vou reencarnar. Eu não sabia o que era reencarnar. Eu disse: e agora, como é que eu fico? Veio uma pessoa, veio um rapaz que morreu no Recife, que vai ser seu amigo. E nunca mais Jaguaraçu apareceu. Passaram-se anos. Nós criamos a Mansão do Caminho. E certo dia, quando eu chego à porta, estava uma criança retirada da lata de lixo que era tampada, coberto de formigas, e a diretora, tirando as formigas do sexo, do cordão umbilical ainda não cortado e das pálpebras. Era uma criança afrodescendente, lindo. Ele chorava. Eu então parei e eu olhei bem para ele e saí correndo. Fui ao tabelião da calçada e registrei como filho. O tabelião perguntou: e que nome? Eu disse: Jaguaraçu, em homenagem a ele. E o tabelião perguntou: nome do pai? Divaldo Pereira Franco. Nome da mãe? Não tem. O pai pode não saber quem é a mãe,
mas a mãe tem que saber quem é o pai. E aí conversou, e eu digo, ai meu Deus, quem é que eu boto como mãe? Coloquei Alta de Souza, um espírito que morreu em 1901, e esse foi em 1952, para dar ideia. E também notava que quando meu pai brigava comigo, ele brigava sempre, fazia parte da agenda dele, era um homem extraordinário. Eu então via sombras, aquelas sombras lânguidas. Eu ia deitar e via pessoas com chapéus mexicanos, que eu não conhecia, sou de Feira de Santana, aquela coisa horrível, e pulava em cima de mim. Então eu fui um filho que deu muito trabalho, porque eu dormia entre meus pais, segurando as mãos deles, tal no pavor que eu passava nas noites. Aí eu compreendi essa lei de afinidade. E os Espíritos diziam assim, ore a Deus. Eu orava tanto que eu fiz cado do joelho, porque eu era muito devoto do coração de Jesus. Passaram-se os anos, eu me tornei espírita convicto, e compreendi as leis que regem a vida. Nós somos o que pensamos. Quer me falar de alguém? Diga-me qual é o pensamento que tem. E aquela tradição, através da nossa companhia, sabemos quem é. Dize-me quem andas, eu te direi quem és. Dize-me quem és, e eu te direi com quem anda. Gato só faz as pazes com cachorro agora que está na moda. Mas eram inimigos, agora cachorro, gato. Não tem mais inimigo, gato amamenta cachorro, cachorro amamenta tigre, tigre dá boa noite elefante. É uma beleza esse tempo. Mas bem, todo este prefácio para contar uma bela história. Eu tenho andado um pouco adoentado, e então, às 10h30 da manhã, eu estava sem dormir a noite passada, às 10h30. E então, um amigo que estava lá comigo me aplicou um passe, e eu dormi. Aplicou o passe, conto com detalhe para valorizarem essa movimentação das mãos, que é uma ciência, eu vou explicar cientificamente numa reunião próxima. Aí eu dormi profundamente e tive um sonho. Sonhei com uma senhora, mais ou menos de 60 anos. Ela me apareceu e me perguntou no sonho, lembra-se de mim? Eu disse, não, senhora, não lembro. Ela disse, Divaldo, eu sou a moça de Catanduva. São as duas palavras. No sonho, eu me lembrei quem era a moça de Catanduva. Catanduva é uma cidade do estado de São Paulo. Então eu me lembrei e achei aquilo formidável. E ela disse, conte a minha história hoje à noite. Eu digo, ótimo, será um bom tema. Aí acordei com a imagem dela. E essa história foi o seguinte, naquela época, dos anos 60, não havia estrada pavimentada até Catanduva, São José do Rio Preto. O asfalto ia mais ou menos até Matão, que é uma cidade a 10 quilômetros de uma muito famosa. Muito bem. Eu ia pregar, fazia um círculo de palestras e terminava na região, em Catanduva, São José do Rio Preto, Mirassol, Votuporanga, etc., Catanduva. E para voltar a São Paulo, porque eu era funcionário público, eu pegava o trem noturno, Catanduva, São Paulo. O trem passava por Catanduva mais ou menos às 10 da noite. E chegava a São Paulo às 7 da manhã. Era uma viagem elegantérrima, que Deus me perdoe, com Maria Fumaça. Quando a gente saltava, tinha que limpar a cara para ver quem era. Muito bem. Eu estava na estação com dona Lola Zancaner e os amigos do centro, quando eu vi chegar uma senhora modesta, daquelas chamadas boia fria, que se encarregavam, e até hoje, de cortar cana, de queimar os canaviais, etc. Ela era acompanhada de uma mocinha que eu calculei
ter mais ou menos 16 anos, 18. Mas uma menina tímida, como antigamente, porque agora, quanto mais interior, menos timidez. E então, a mãe olhava para ela com uma ternura. Ela não tinha mala, tinha uma trouxa, aquela coisa com um nó. E a mãe despedia, beijava. E eu comecei a perceber que da mãe saía uma energia que envolvia a filha, dentro daquela aura de cor sulferina. Mas eu fiquei conversando, chegou o trem, e a menina entrou. A mãe beijou-a, e enquanto ela saiu, deslocou-se da mãe aquele feixe de energia pardo-acinzentada que entrava no centro cardíaco. É um chakra cardíaco. Ela entrou no trem, sentou-se e aquele ligamento prosseguiu. O trem partiu e, à medida que partia, aquele laço foi afinando, mas continuou longamente. Nessa época, o trem chegava a Araraquara e trocava de composição, porque a linha férrea era diferente. Havia uma medida até Araraquara e outra medida de Araraquara para cima. Nesse ínterim, de Catanduva a Araraquara, que são uns 220 quilômetros mais ou menos, de repente, eu vi entrar no trem um rapaz vestido de roupa branca, que se usava muito bem penteado com glostora. Eu não sei se alguém se lembra daquele pozinho marrom, cor-de-rosa, que a gente misturava água e fazia um creme e botava no cabelo, nem pedra desarrumava o penteado. Mas ele bem penteado, de glostora, a glostora também na testa, porque ela escorregava. Com calor ela derretia e escorregava. Então ele chegou na porta e deu um olhar raio-x. Há pessoas que olham para outras como raio-x, né? Despe a pessoa. São os técnicos. Eu antipatizei de chegada. E ele disse assim, que sujeito antipático. Eu não julgo mal ninguém. Só disse, mas que sujeito antipático. E ele abriu assim e olhou a classe. Éramos poucos. E no lado esquerdo, eu estava no lado direito, estava a menina encostada à janela e emocionada com saudade da mãe. Ele olhou todo mundo e sentou-se do lado da menina. E eu disse, meu Deus, esse indivíduo tem más intenções, porque eu vi que ele estava acompanhado de espíritos da mais baixa classe. Espíritos muito baixos. E aí eu me preocupei com ela. Mudei de assento para ficar da mesma linha, porque eu não sou de prestar atenção aos outros, mas também sou humano, de vez em quando eu olho. Aí sentei e notei que ele sentou e abriu as pernas. E foi empurrando a perna dela, o chamado toque de perna, né? E ela toda tímida, coitada, foi encolhendo, mas não tinha para onde encolher mais, porque a parede impedia. E daí a pouco ele começou a conversar. Eu disse, meu Deus, o que será isto? Um espírito me disse, é um proxeneta. Proxeneta é o indivíduo que trata do comércio das mulheres enganadas. Todas, talvez umas poucas exceções, não têm um proxeneta. Um homem preferido que é o dono delas. Então, todo o produto delas, que eles também arranjam, ele ganha 1/3. Porque a renda dessa prostituição me foi explicado por uma mulher. 30% pertencia à polícia. Hoje eu não sei. 30% ao proxeneta. 30% à dona da casa. E 10% para a pobre criatura. Cuja roupa, cujos móveis eram todos alugados da casa de ilusão.
quando eram postas para fora ou quando são tuberculosas, sifilíticas, não levam nada. É só na literatura que isso é a profissão nobre. Mas não pode haver nada mais torpe e doentio do que essas vítimas, a maioria inocente, que foi seduzida, que foi enganada. E há milhares de histórias a esse respeito. Então o Espírito diz, é um proxeneta. Ele está querendo seduzi-la, ela está indo para São Paulo para trabalhar numa residência. E ele está querendo levá-la para um prostíbulo. Eles tomam os documentos, nessas viagens ao exterior, tomam o passaporte e viciam em drogas. Drogam por uma semana, elas não têm mais como se libertar. Mas naquele tempo era o álcool e outras substâncias. Muito bem. Eu fiquei com pena e continuei vendo a prece da mãe, a interferência da mãe, amparando. Por isso que orai uns pelos outros. Eu aí resolvi orar. E disse, meu Deus, não deixe que ela caia na lábia desse bandido. Por caridade, salve. Pobrezinha, não tem ideia. Vai para São Paulo, uma cidade monstruosa, já naquela época, vai ser ludibriada, atirada a um bordel. Em breve é descartada, eles matam, envenenam, atiram nos resvaladouros mais baixos. Bem, e orei, e me comovi, porque quanta gente tem sido enganado. Da afetividade, quantos de nós achamos que alguém gosta de nós porque nos tapeia, porque mente, porque diz o que a gente quer ouvir, e de repente a gente descobre as tragédias humanas. Mas orei uma meia hora e pedia socorro a Deus. De repente, eu estava perto da porta do trem, assim umas 3 filas. Eu vi chegar um espírito luminoso. Era uma senhora vestida ao século XVIII, com a veste longa parecendo uma fada, a gola daquele estilo irlandês, de uma gola toda de curva que homens e mulheres usavam, mas linda. As mangas bufantes, as mangas do vestido, aquele ser irradiava luz. Eu então perguntei assim, veio ajudá-la? E o Espírito balançou a cabeça. Eu disse, faça o favor de afastar esse sujeito, retirá-lo daí. O Espírito se aproximou do casal e começou a aplicar passes nela. Eu disse, nela não, nele. Comecei a orientar o Espírito, veja que infantilidade. Minha irmã, nele, pelo amor de Deus. Mas ela me aplicou bem na moça, saiu, ainda me deu um adeuzinho. Eu fiquei decepcionado e repeti as preces para mandar outro. Nesse ínterim, a mocinha disse assim, não estou passando bem. Ficou pálida e começou a vomitar. Deu uma vomitada no cara, mas daquelas assim maravilhosas. Foi um banho da glostora ao sapato. E com o odor típico de vômito, né? Que é azedo aquele. Ele aí tomou um choque, miserável, empurrou, me disse, olha como ele sujou, fez um escândalo. Ela, não sei, eu nunca vomitei, não sei. Assim, a dor de Deus. Eu digo, não se importe. Aí, o machão entrou, Deus me perdoe. Eu digo, não se importe, bota esse sujeito para fora. E ele saiu praguejando, todo vestidinho, enverdizado, e sumiu. Eu, mais que depressa, sentei para evitar que outro chegasse. Mas estava insuportável. Ela abriu a trouxa, tirou uma toalha, começou a limpar e disse assim, mas que coisa, meu senhor. Eu nunca te vi visto. Ele disse, mas foi Deus, minha filha. Aí eu comecei a explicar. Esse sujeito é explorador de mulheres. Você não sabe que lá em Catanduva tem uma rua.
somente das mulheres equivocadas. E ela foi entendendo. Ele queria... O que é que ele conversou com você? Ele estava me falando de uma tia dele, que ele tem lá em São Paulo, e que tem uma pensão para onde vão moças do interior. Então se hospedam na casa da tia, e essa tia providencia emprego, amparo, e estava me dando o endereço. Foi quando eu senti o mal-estar. Disse, mas aí era a perdição, minha filha. As preces de sua mãe salvaram a sua vida. Preces de sua mãe. Chico Xavier disse uma vez que a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Tal o poder do sentimento da maternidade. Claro que tem outras mães menos felizes, mas a exceção não pode impedir a regra geral. Então, você não vai, você tem um bilhetinho com endereço respondido. Tem, sim, senhor. Como é que você vai fazer? Eu tenho que chegar lá e pegar um ônibus, chegar na Estação da Luz, pegar um ônibus e ir a esse bairro, que é uma senhora que mandou pedir para a amiga da nossa família, para arranjar uma mocinha para tomar conta do netinho dela, porque nasceu o netinho, e a mãe trabalha, não tem com quem deixar. Queria uma pessoa saudável para tomar conta do netinho. Digo, você vai fazer exatamente isso. E não vai pegar ônibus nenhum, porque você não vai acertar, pegar um ônibus, saltar em qualquer lugar e acertar. Eu mesmo já vi a São Paulo não sei quantas vezes, me perco, me baralho. Nós vamos lá, eu vou levar você em casa. Mas aí eu me lembrei que eu tinha que pegar um avião às 9 horas, porque eu trabalhava. E havia naquele tempo um voo de um avião que chegava a Salvador, centro de São Paulo, 9 horas, chegava a Salvador 13 horas. Dava tempo de ir para o expediente, perdia só um terço e continuava o trabalho. Um quadrimotor, era uma tartaruga. Quando o avião levantava, a gente até ajudava dentro para que ele não caísse, o quadrimotor. Aí eu vi que não podia levar, mas bem. Aí fui conversando, eu não sou de conversar muito, aí fui conversando. De repente chegamos a São Paulo, de repente. Mas quando nós saltamos em Araraquara, tem sempre um cafezinho horrível, mas tinha. Aí fomos tomar um café horrível com uma rosca. Quando eu me lembro da rosca, até me dá náusea. Mas chegamos vivos. E então eu chamei o chofer de táxi e perguntei quanto ele levava, porque também eu não tinha essa folga, quanto custa. Quanto custa, menos tanto. Então eu expliquei para ele, e ele ficou penalizado. Ele ganha uma vítima menos da prostituição juvenil. Eu não tenho esse dinheiro que você pede, porque eu sou de Salvador, expliquei. E ele, um homem bom, a gente encontra gente boa em toda parte, em todo lugar. Ele disse esta frase, o senhor é parente dela? Eu digo, não, eu conheci no trem. E o senhor está fazendo o quê? Eu digo, isso é uma caridade. Sabe o que o homem me respondeu? Desde que o senhor pode fazer a caridade, eu também posso. O senhor paga metade, e a outra metade é por minha conta. Eu levo e vou entregar à senhora que fez o convite pessoalmente. Pode ficar tranquilo. Então ela me deu um abraço, assim, tímida, foi embora. Mais tarde, eu contei essa história que Sueli Caldas Schubert colocou no livro O Semeador de Estrelas, com o nome de A Moça de Catanduva. É uma história comovedora. Pois, pasmem, ela casou, teve filhos, desencarnou com 62 anos. Me apareceu hoje pedindo para contar e para advertir aos jovens que não se deixem ludibriar por palavras e que, às vezes, um erro destrói a vida toda. Que os jovens, e todos nós, pensemos em viver, em proceder bem, em manter as nossas atitudes dignas, que procuremos pautar nossa vida, nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, na palavra suave desse querido Rabi, que vos ameis uns aos outros, que façais ao próximo aquilo que quiserdes que o próximo vos faça.
digamos com honestidade, tem nada mais belo do que isto? De oferecer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos de receber. Ter a oportunidade de ajudar alguém, não importa. Eu viajei muito. Eu viajei mais de 1 milhão de quilômetros. Um amigo nosso, Washington Fernandes, advogado, procurador da República de São Paulo, ele fez um estudo das minhas viagens, porque eu anotava todos no mapa, eu colocava um alfinete, uma vez, 2 vezes, 5 vezes. Até que o mapa ficou insuficiente, porque eu visitei mais de 2.000 cidades, em 70 países. Então, Washington escreveu para o Jornal Espírita de São Paulo que eu tinha viajado mais do que o Papa, que eu viajei à Lua 3 vezes, naquela época. De lá para cá eu já dei pelo menos 1/3 de viagem. E então, aprendi muito, porque viajava sós. Mas encontrei todo tipo imaginável de pessoa, principalmente pessoas boas, que me deram a mão. Quando eu cheguei a Costa Rica, que é uma cidade da América Central, eu não conhecia ninguém. E eu tinha marcado uma palestra em San José, a capital de Costa Rica. Então, eu tinha viajado de Buenos Aires ao México, passando por todas as capitais sul e centro-americanas, menos as Guiânias. E o dinheiro foi acabando. Eu não lanchava para não gastar, não pegava táxi, era canela, eu tinha a perna boa, a perna aguentava, agora não aguenta muito mais, vai. E quando eu saltei em São José, eu vi um senhor muito bem posto e perguntei assim, o aeroporto é longe da cidade? Porque para calcular o táxi, ele disse, é bastante longe. E eu disse, há ônibus? Ele disse, há de hora em hora um ônibus que cobra X. Eu não me lembro quanto. Ele me olhou e perguntou, por quê? Eu disse, porque eu estou vindo a São José pela primeira vez. E me disseram que é uma cidade linda. Eu vou ficar apenas 2 dias. Ele disse, e daí? Ele disse, eu queria pegar um táxi, mas deve ser muito caro. Ele disse quanto era, que eu não me lembro. Ele disse, você se importaria de ir comigo? Porque eu vou para casa. Qual é o hotel que você vai ficar? Eu digo, ainda não sei. Eu sempre escolho o hotel depois que eu chego. Naquele tempo não tinha as comunicações de hoje. E a maioria dos hotéis eram pensão. Aqui no Brasil ficaram célebres. Na rodoviária tinha escrito assim, pensão familiar. E uma ficou da vida inteira numa cidade. Pensão estritamente familiar. Porque estrito tinha um C na velha ortografia. Era estricto. E então eu fui para essa estritamente familiar na cidade. Nem era familiar, nem era estricta. Era uma pensão, cada um por si, Deus nos salve. Ele então perguntou-me o que é que eu ia fazer quando eu já estava no carro. Eu lhe expliquei que eu era espírita e tinha me imposto visitar todas as capitais latino-americanas, exceção das Guiânias e dos Estados Unidos, que eu não iria. Ele achou aquilo tão... Mas por quê? Eu disse, porque eu sou espírita. Eu encontrei a verdade. E Deus me convidou para pegar essa verdade onde ela não é conhecida. Ele me disse, em São José, em Costa Rica, nós não temos conhecimento dessa doutrina. Eu disse, pois é. Eu vou fazer como testemunhas de Jeová. Vou chegar no mercado, arranjo um grupinho, começa a conversar, e aí lança a primeira semente. Ele disse, mas é assim? Eu digo, eu não conheço ninguém. Ele parou, me olhou, e viu que era assim, um idiota ingênuo. E disse, você aceitaria ser meu hóspede?
Olhem que coisa, se não é de Deus. E eu disse, aceitaria mais do que o senhor pensa. Porque se eu pagasse o táxi para ir, não tinha para voltar. Ele disse, não, eu sou um homem economicamente abastado, sou viajante e tal, me contou. E minha mulher vai ter um grande prazer, porque ela é intelectual, é escritora, e ela vai achar isso admirável. Vocês vão formar uma boa parceria. Eu aí, Pai nosso, estás nos céus, muito obrigado. Ia para uma residência que estava garantida almoço, café, lanche, cama, tudo grátis. Me levou. Era uma dessas casas afastadas, com um pátio muito grande, muito bonita. Muito bonita. São José é uma cidade encantadora, cercada de vulcões. E um clima, é considerado o melhor clima da América. E do ponto de vista administrativo, na época, era a cidade melhor das Américas para se morar. Eu amei de chegada. Aí fomos para a casa dele. E isso devia ser umas 2 horas da tarde. Aí almoçamos, um almoçozinho, que a mesa ficou coberta de prato, eu não sabia qual que eu escolhia. Eu botei assim a mão e digo assim, meu Deus, igual a lá na mansão. A senhora dele é encantadora. Batemos assim, foi só um olhar. Ela disse, mas Divaldo, você é tão simpático. Eu digo, não, senhora. Bem, fizemos um lastro. E ele me disse, eu vou convidar os amigos hoje à noite. O senhor falará para eles. Convidou 16 pessoas. Casais, preparou um lanche suculento. Apesar do almoço, houve lugar para o lanche. Então eu falei, e disseram, amanhã você também está aqui. Poderia falar pela manhã, eu vou convidar amigos. Eu digo, posso falar toda noite e amanhã. E criamos o primeiro centro espírita costarricense, que está até hoje. Hoje já tem a Federação Espírita de Costa Rica. Em São José, criada por aquele senhor, que eu só vi aquela vez. Eu já voltei a Costa Rica, nunca mais o vi, nunca mais encontrei, já repeti a viagem pan-americana, como eu chamo, e em todo lugar encontrei a proteção do alto. Então, os bons espíritos interferem em nossas vidas. Se nós estamos com problemas, não nos queixemos. A queixa não resolve, piora, porque deprime. Procuremos soluções. Oremos, digamos como Maria, que se faça no servo a vontade do seu Senhor. O que a divindade pediu a ela foi muito grande. Serás a mãe do Messias. Mas como se eu ainda não encontrei varão? Pelo Espírito Santo, pela misericórdia, aí já entramos na Bíblia, que é um outro fato interessante. Então, se nós nos entregarmos a Deus, os bons espíritos tomarão conta de nós. Não evitarão que adoeçamos, porque faz parte da nossa evolução. Que sejamos traídos, mas nos darão ânimo para não dar valor à traição. Nos darão forças para tomar as decisões acertadas. Cheguei a essa idade, 96 quase, é muita vida. Muita gente aqui talvez não chegue a essa idade, é bem provável que não. Então, para que eu tivesse experiência para transmitir, daí interfere, os espíritos interferem, mais do que imaginais. As brigas domésticas, às vezes por nada, isso aqui caiu, marido. Toda vez que você pega disso, você derruba. Ela está para você que não presta. E daí a pouco é uma briga, porque a tampa do copo caiu. Depois, se parar para ver porque está brigando, nem sabe por que é. Virou um hábito entre nós de não conversar, discutir. Você já fez tal coisa? Quando pudesse ser assim, você ainda não fez tal coisa? A gente já dá no tom de censura. E a nossa vida que deve ser um mar de ternura. Se o marido fez qualquer coisa, que ele é fraco, coitado, então tem que ter pena. Aí ela diz assim, falhou, não foi, meu bem? Mas não vai dizer nada, não.
você vai me pagar com um colar de pérolas, não tem nada não. Enfim, podemos transformar o nosso mal-bofe, tecnicamente, o certo é mal-bofe, transtorno do nosso fígado, dos nossos órgãos internos. No tempo do passado, a medicina denominava o distúrbio do órgão como uma doença. Então, não aceitar desaforo, não entrar em desaforo. Quanta gente já me provocou? Vocês nem podem imaginar. Certa feita eu estava caminhando e um sujeito parou à frente e perguntou: por que está me olhando? Eu disse: porque eu não sou cego. Estou olhando para frente. Eu pensei que estava olhando para mim, porque se fosse... Mas me deu uma raiva, mas ele disse assim, eu ia perguntar assim, se fosse, o que era que tinha? Aí eu me lembrei de um indivíduo que era muito implicante, e ele se vestia muito bem. E certo dia, alguém escarrou e sujou a roupa dele. E ele, valentão, foi a outro e disse assim: limpe. O outro disse: não limpo. Limpe, senão você vai ver. Aí o outro era mais valente, disse: o que é que eu vou ver? Eu mesmo limpo. Não destruamos a nossa alegria. Já temos problemas que são inevitáveis, ocorrências que não podemos mudar, mas a grande maioria é a perda dos bons momentos de nossa vida. Aproveitemos o bom momento, vivamos integralmente o bom momento, porque o ruim vai chegar, e quando chegar nós estamos bem. Então, eu agradeço penhoradamente a moça de Catanduva, que desencarnou já uma senhora, e que terminou por me identificar, e veio, mais de 60 anos depois, a agradecer espiritualmente. Porque o bem é para sempre. O bem é perpétuo. Façamos todo o bem ao nosso alcance. Vamos agora entrar na parte prática. Receber o passe a que me referi, para entrarmos no estado de êxtase e sairmos daqui melhores do que quando chegamos, com nossos problemas, desafios e dificuldades. Vamos orar. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares. Este é um momento de unção rápido, mas é o nosso momento de comunhão com Deus. Senhor, nós te queremos pedir pelos irmãos que nos irão aplicar passes. Esses instrumentos das forças do bem, ampara-os. Que a sua energia saudável, eletromagnética, mesclada com os fluidos dos guias espirituais, possa proporcionar-nos bem-estar, prazer e paz. Pedimos-te por nós próprios, por aqueles a quem amamos, familiares, amigos queridos, que fazem parte do elenco da nossa afetividade. Queremos pedir-te pela nossa saúde, pela paz espiritual em nosso lar, mas também por aqueles que não gostam de nós, nossos inimigos, declarados ou ocultos. Desejamos pedir-te, ó amigo da luz, em favor dos que sofrem, nossos irmãos portadores de doenças incuráveis, os alienados mentais, os obsidiados,
para que tenham força de reagir e coragem de fazer o bem, que os imunizará da interferência maléfica. Também te pedimos pela nossa casa, nosso santuário. Preserva o nosso clima, nossa psicosfera. Ó amigo querido, pelos espíritos que sofrem nas regiões dolorosas, tem compaixão e misericórdia. Abençoa a água que te apresentamos, para que receba as energias saudáveis e nos-las transmita. E pedimos pela paz pessoal, a paz no lar, no trabalho, a paz no Brasil, a paz na terra. Tu que és o príncipe da paz, apazigua o mundo neste instante de tormentos. E a vós, Pai Celestial, agradecemos esta oportunidade. À Mãe Santíssima, ao Mestre de Nazaré, aos bons espíritos, esta oportunidade luminífera. E em nome de todos, encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita paz para todos. Está encerrada a nossa reunião.